Sim, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que é muito interessante e que chegou aqui. Eu vou pedir para você vai dar 3 conselhos, tá? Dentro dessa pergunta aqui, e o pastor Silmar pode dar 3 conselhos. Assim a gente aproveita um pastor e um técnico, tá? Um pastor está começando a pastorear uma igreja, tecnicamente falando. Quais são os conselhos que você daria na área de comunicação? 3 conselhos. A gente estava conversando lá atrás sobre isso, né? Fizeram essa pergunta lá atrás. Bom, hoje... Primeiro... ele faz pontuando, primeiro, segundo e terceiro. Bom, tenha essa dualidade entre on e off, e não é on e off, é on e off, porque eles trabalham juntos, um colabora com o outro, então tenha isso. Levante, eu falei lá atrás isso, hoje nós temos uma atmosfera, e é muito fácil você ter uma equipe de louvor, mas qual é a atmosfera que você tem criado para poder ter evangelistas digitais e pessoas com chamado e com coração para esse ministério? Como é que você monta essa atmosfera? Você tem que falar disso, se possível num domingo, não é num culto de apoio. E 3, sobre o início, né? Bom, acho que seriam essas 2. Eu vou te ajudar, porque eu ouvi também, acho que foi o Marcos Madalena, se não me falar a memória, que ele disse no outro painel: visite pelo menos 10 igrejas que tenham uma estrutura no digital que seja relevante e inspiradora. Isso é muito importante. Agora, 3 conselhos ministeriais. Primeira coisa, se você abandonou o trabalho secular para trabalhar na igreja, trabalhe as mesmas horas que você trabalharia no secular. Opa! Por quê? Tem pastor que quando trabalhava secular levantava às 5 da manhã. Agora ele levanta às 9. Ou 11. Ou 11. Antes ele tinha 1 hora para almoço, agora ele tem 3. Antes ele não dormia depois do almoço, agora ele dorme. Se não trabalhar, igreja só cresce com trabalho. Ótimo. Igreja tem uma fórmula para crescimento. Por quê? Você não tem que fazer a igreja crescer, assim como você não tem que fazer seu filho crescer. Toda criança cresce, é normal. Você tem que se preocupar que seu filho não cresce. E a igreja é a mesma coisa. A igreja é um organismo, ela vai crescer. Agora, se ela não está crescendo, algo está errado. Qual é a fórmula? A fórmula é D mais R mais TD mais PE igual a C. Não entendi crescimento. Nada, mas crescimento. C, crescimento. Então, D, diagnóstico. Por que não está crescendo? Vamos orar. Esse não é o remédio. O problema não é falta de oração. Vamos ter grupo familiar. Às vezes esse não é o problema. Tem que diagnosticar por que não cresce. Diagnosticou, tem que dar R, remédio. O remédio certo. Tem gente que diagnostica certo, mas dá remédio errado. TD, trabalho duro. PE, poder do espírito, igual a C. Ótimo. Pronto. Viu? Aí crescer. Segunda coisa, você, já que tem pouca gente, invista em liderança. Pegue 5 pessoas, lidere, forme líderes, porque quando crescer, você vai ter gente para trabalhar. Ótimo. Porque tem gente que a igreja não cresce, ele fica visitando todo mundo e não prepara líderes. Já que tem pouco, trabalha com os que tem. Certo? E por último, invista em fazer uma escola de servos e grupo familiar. O futuro da igreja é voltar aos grupos familiares, aos PG. Não há igreja que cresce e seja saudável hoje sem grupo familiar, porque a maioria das igrejas investe em evento. Traz Cassiane e o fogo cai, e o problema está lá. Leva um grande pregador, o fogo cai, e o fulano volta para casa
para ver. Igreja tem que investir em relacionamento. Senão não vai. Pronto, tá a receita aí, hein? Essa pergunta é muito pertinente para o pastor Ney e o pastor Gerson, porque vocês passaram por essa experiência. Como conciliar a agenda pastoral com o trabalho fora da igreja, para aqueles que não são pastores de tempo integral? Vamos começar com o pastor Ney. Isso não é uma coisa fácil. Penso que uma coisa que foi muito importante para mim foi definir um tempo em que eu ia ficar no misto, né? E participei de uma conferência e isso foi muito importante para mim, ouvir o que eu ouvi. Um pastor que ele trabalhava numa igreja no Líbano e nas igrejas subterrâneas, e ele foi estudar nos Estados Unidos 6 meses, deixou a igreja e teve uma explosão na igreja gerada por um grupo terrorista contra os cristãos. E ele contou isso numa mesa e ligaram para ele de madrugada e ele falou: como está a igreja, como está a minha família? E o diácono disse para ele: pastor, a igreja está debaixo de sangue, houve uma explosão lá e muita gente ferida, jogaram uma bomba dentro da igreja, a igreja subterrânea. E ele contou para a gente naquela mesa, ele disse o seguinte: minha esposa está aqui nos Estados Unidos, conseguimos trazê-la para cá, ela está sendo tratada aqui, eu não vejo a hora dela ser liberada pelo médico para que nós voltemos à missão no reino de Deus. Ouvir aquilo foi uma coisa muito decisiva para mim, de abrir mão naquele momento da minha questão profissional. Então eu me afastei bastante do mundo corporativo naquele tempo, e hoje eu faço meu trabalho muito de longe, com um investimento maior de tempo na igreja. Mas não tem jeito, em algum momento a gente tem que escolher, e escolher é perder também. Você perde de um lado e ganha de outro, e é assim que eu tenho transitado. Como é que você lidou, Gerson? Na verdade, eu ainda trato com isso, né? Porque eu ainda tenho negócio fora da igreja, né? E assim, eu, até pela minha formação, né? Por exemplo, o meu mestrado em Direito era quando eu ainda já estava tendo mais tempo para a igreja. E o que eu desenvolvi já no mercado corporativo? Acompanhamento à distância, né? Isso já vinha desde da época que eu estava mais ativo no mercado financeiro. E aí, isso acaba que o negócio que eu tenho hoje, né, que hoje, além de consultor de empresas na área financeira, eu estou empreendendo no mercado imobiliário. Então eu compro terreno dentro de condomínio, construo para vender. A gente terminou a segunda casa agora, num padrão mais alto. Então, assim, tudo é equipe, né? Então, eu desde lá de trás, eu já estava acostumado a trabalhar em equipe, liderar a equipe, e eu tenho equipe para fazer isso, né? Então, tudo que eu vou fazer, eu só meço uma coisa, pastor: quanto tempo vai me tomar de disponibilidade da igreja? Se isso é tempo demais, então eu rejeito o negócio. Se isso é pouco tempo, então eu faço o negócio de acordo com aquela coisa à distância que eu desenvolvi, os acompanhamentos e tal. Então eu saio e as coisas estão funcionando. Agora, a grande questão é justamente essa, é o que o pastor Silmar falou. Não adianta a gente não investir tempo na igreja e querer que ela cresça, né? Então, a mesma coisa que lá fora o pessoal diz, que é o olho do dono que engorda o boi, não é isso? E na igreja não é bem assim, mas é a sua dedicação que faz a coisa avançar. Então, eu acredito no equilíbrio, né? Eu acredito que se a gente procurar, a gente encontra um sistema que vai fazer com que a gente não tenha que estar o tempo todo na empresa, mas que ela vai funcionar. Então, hoje eu ainda administro isso sem me atrapalhar nessa parte espiritual, né? E é muito importante a gente entender o tempo, né? O tempo, além do planejamento, além de você estabelecer um tempo para que isso aconteça, a gente tem que ser sensível para ouvir a voz de Deus. Porque eu me lembro que quando eu trabalhava em uma empresa, eu e a minha esposa, nós oramos muito para que Deus desse para a gente o sinal.
não é? Porque às vezes, se você sai antes do tempo não é bom, mas se você também sai depois não é bom. A gente precisa sair no tempo de Deus. Então todo o planejamento é necessário e também sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Bom, nós estamos caminhando já, nós temos ainda 25 minutos. Tem um assunto que outro dia até meu filho falou: pai, eu acho que não seria interessante levantar essas questões assim, não é? Mas é necessário, porque está aí todos os dias acontecendo. Eu recebo com uma certa frequência pedidos de ajuda de pais e às vezes até pastores cujos filhos assumiram a homossexualidade. Diz que agora não pode falar mais homossexualismo, né? Agora é homossexualidade, certo? Porque eles dizem que o ismo tem a ver com doença e não é uma doença, segundo eles. Então, e não só isso, muitas igrejas agora estão sendo frequentadas por casais homossexuais. Como nós devemos lidar então com essa realidade que está tão presente na nossa igreja hoje? Quem quer falar? Pastor, eu tive um caso lá na igreja, que é uma menina, filha de um casal da igreja, e que o pai procurou desesperado por causa dessa circunstância que chegou na casa deles. E o pai queria botar para fora aquela confusão toda, porque realmente o cara acaba imaginando que nunca vai acontecer na casa dele. Eu resumiria da seguinte forma: são pessoas que precisam de mais amor do que as outras que não têm esse tipo de problema, ou que não está enfrentando essa circunstância, essa crise interior, seja lá o nome que for dar. E aí eu chamei essa menina e disse para ela assim: em primeiro lugar você tem que entender o seguinte, você é bem-vinda aqui. Falei assim: em segundo lugar, você pode me procurar a hora que você quiser para conversar, para ajudar. E em terceiro lugar, abri a Bíblia e falei com ela. E mostrei. É claro que ela talvez aceitou melhor as duas primeiras e não. Então é assim, mostrar, pelo menos é a reação que eu tenho tido. Demonstrar o máximo de amor possível, mas mostrando que no mundo espiritual está errado. Para ela não confundir o apoio com a concordância. Então é assim que eu tenho feito lá. Pastor Ney. Acho que é uma coisa fundamental, né? É a gente diferenciar a militância da pessoa que luta contra. Porque dentro da igreja nós temos pessoas que lutam contra o vício do cigarro, o vício da bebida, contra o adultério, contra a mentira, contra vários pecados. E é diferente de alguém que luta contra a homossexualidade, servindo a Deus. Deus, eu estou lutando contra isso, não estou em pecado, mas eu luto contra isso. Daquela pessoa que é militante, que a gente tem casos às vezes de pessoas dentro da igreja que, na questão que sai aí, Burger King, por exemplo, que saíram em defesa, né, da propaganda do Burger King, por exemplo, e contra a igreja, contra o conservadorismo. Então, acho que a gente tem que dosar isso. Isso é fundamental, diferenciar. Bispo Júlio. Hoje é nítido que começa a aparecer dentro do auditório da igreja a frequência. Cada vez mais eles começam a ter liberdade de expor a sua. Então, hoje é muito comum, né, dentro da igreja estar pregando e você observar pelo auditório e ver casais ali. Mas quando a igreja vai crescendo, eles acabam numa igreja com um volume maior de pessoas, acabam muitas vezes, mas lá de cima você começa a identificar. Eu entendo e concordo com os pastores que a gente tratar como se fosse qualquer outra debilidade, deixando claro o nosso posicionamento, né? Não sendo agressivo, ofensivo, mas podendo dizer, ó, isso é um erro, ou isso a Bíblia não concorda, e sempre sendo bíblico, sempre indo pela Bíblia e afirmando pela Bíblia. O que acontece é que existem, e eu tenho convivido com isso, né? Existem aqueles que ficam, assistem por um tempo, de repente somem. Existem aqueles que, quando você apresenta uma posição, eles então já saem de uma forma. Mas a gente tem visto que alguns também já dizem assim, ó, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer.
Ou seja, você vê essa disposição de dizer: eu estou preso nisso, mas eu gostaria de me ver livre disso. Hoje a minha condição é essa, mas eu quero mudar isso. Então eu acho que é pastorear como pastoreamos outra situação. Exatamente o que eu ia falar. Nós temos que pastorear essas pessoas como pastorearíamos qualquer outra pessoa que aparece na igreja. Agora, no entanto, enquanto essa pessoa precisa de ajuda é uma coisa, quando ela começa a querer influenciar, aí a nossa posição tem que mudar. Outra coisa é que, por exemplo, eu já fui em igrejas que o rapaz é adamado, né? Tem um jeito de dama, e o pastor coloca ele para dançar. Uma pessoa dessa, irmão, não dá para ele, né? Não dá. Se ele é adamado, não dá para ele colocar no grupo de Libra. Não dá. Você tem que ter esse discernimento de chegar na pessoa e falar: não dá, né? Porque ele já tem um jeito. E outra coisa é ser claro. Outro dia na igreja aqui que eu estou pastoreando, o líder de jovem deu para outro jovem dar um aviso. E ele, quando chegou na frente, ficou apavorado. Gente, eu estou nervoso, eu não sei nem o que eu falo. Ai, eu nunca tive essa oportunidade. Quando acabou a reunião, eu fui a ele e falei: meu filho, não dá. Falei para ele: ah, pastor, eu não sou, mas você desmunhecou. Falei: vamos fazer o seguinte. Toda vez que você desmunhecar perto de mim, eu vou te dar um tapa no ombro, que é para te avisar, vou te ajudar. Ele: ah, pastor, eu luto com isso, eu não sou, não tenho homossexualidade, mas eu luto com isso. Então vamos te ajudar. Porque se também a gente tapar o olho, não chegar porque a gente sente mal, porque alguns de nós, porque temos certas reservas, certos preconceitos, ou não sabemos que lidar com o problema, acabamos não lidando, e isso não vai resolver, pelo contrário. E deixando bem claro que nós não somos homofóbicos, muito pelo contrário, cada um tem a liberdade de fazer a sua escolha, certo? Cada um tem a liberdade de fazer a sua escolha. Agora, como igreja, nós temos uma Bíblia, que é o nosso manual, que é a nossa regra de fé. Agora, nós respeitamos, certo? As decisões que as pessoas tomam, não só em relação à homossexualidade, mas em relação a casamento aberto, você está me entendendo? Ao divórcio, a gente respeita. Agora, não concordamos, e não concordar é um direito de todos nós. Ficar bem claro aqui que ninguém aqui é homofóbico, muito pelo contrário, nós amamos a todos da mesma maneira, tá? Tem uma pergunta aqui: ferramenta de coach nas igrejas e pastores coach, isso é saudável para a vida da igreja? Depende. O grande problema hoje, querido, é que todo mundo é coach. Se todo mundo é coach, quem é que vai ser liderado? Quem é que vai ser o coach? Esse é um problema. Outra coisa é que a maioria dos coaches, eles são coaches porque querem ganhar. Aí tem um erro. Eu ganho porque prego, eu não prego para ganhar. É diferente. Eu ganho porque prego, não prego para ganhar. Eu pregaria de qualquer jeito. Outro dia alguém perguntou: como é que o senhor aguenta pregar tanto? Eu pregaria até de graça, que Deus chamou. O pessoal ainda paga, aí que eu prego mesmo. Então, esse é um problema. Depois de 70 anos, você pode falar que nem o Silmar assim, ó. Outra coisa é o seguinte: é você ter um garoto, um neófito, coach, querendo ensinar pastor a ser pastor. Aí não. Não dá. O que é isso aqui? É pastor discipulando o pastor. Exatamente. Não é coach discipulando o pastor. Exatamente. Agora, uma coisa importante, gente, eu fiz o curso de coach,
O meu filho fez o curso de coach e eu conheço pastores no mundo inteiro que fizeram. O grande problema é que você não pode falar daquilo que você não conhece. Coach não é nada mais do que uma ferramenta. Presta atenção. Só para vocês terem uma noção, sabe qual é a essência do coach? É você saber fazer perguntas. Só isso. É você saber. Aí o pessoal mistura essa teologia positiva, positivismo, e com um monte de coisa que não tem nada a ver com coach. Então, quando você tiver tempo, estude um pouquinho o que é coach. Não tem nada a ver. Inclusive, eu acho que deturparam, prostituíram a expressão, porque coach é técnico, entendeu? Coach é técnico. E se você estudar as ferramentas de coach, você vai ver que não tem nada a ver com o que o pessoal está falando. Por exemplo, um cara muito sério, que é um coach puro, muito sério, ele se chama Jerônimo Teme. Se você conversar, ouvir esse cara, fizer o curso, você vai ver que não tem nada, absolutamente nada a ver com o que as pessoas estão falando sobre coach. Então prostituíram, não é a terminologia, não é o termo coach, mas na verdade é ferramenta, só isso, é uma ferramenta, só isso. E quem sabe fazer uso dessas ferramentas, claro, num aconselhamento, numa entrevista, certo? Numa orientação, numa consultoria, vai fazer muito melhor do que aqueles que não conhecem a ferramenta. Então eu aconselho, por curiosidade, você ir lá no Google e ver o que é coach, o que é um curso de coach, o que é isso, entendeu? Porque eu vejo muitas pessoas falando mal às vezes daquilo que não conhece, daquilo que nem sabe o que é, nem sabe como funciona. Então seria bom a gente conhecer. E o que estão fazendo por aí, gente, não tem nada a ver com coach, não tem nada a ver, essa coisa dessa teologia da positividade, não tem nada a ver com coach, porque o coach mesmo é uma ferramenta, só isso, é uma ferramenta, entendeu?